É muito possível que você, em algum momento, já teve que lidar com algumas tensões teológicas, algumas supostas contradições, seja com você mesmo ou com outras pessoas, tentando compatibilizar verdades bíblicas que aparentemente, em alguns contextos ou em algumas circunstâncias, elas simplesmente se apresentam, entre aspas, contraditórias. Soberania de Deus ou responsabilidade humana? Nós normalmente colocamos essas duas questões como opostas, ou uma ou outra. Ou Deus é soberano ou o homem é responsável. Na história da teologia, voltando lá atrás, e a gente ainda está na série sobre os 5 solas, e hoje é dia 31 de outubro, um dia bastante significativo, um homem chamado Desidério Erasmo escreve um livro, eu já mostrei para vocês, Disputas sobre o livre-arbítrio, porque na perspectiva dele, o homem é responsável pela sua salvação. Ele tem que ter em si as condições de por ele mesmo, a partir de alguma coisa que Deus o deu antes mesmo da regeneração do Espírito, ter condições de responder à graça de Deus. Caso contrário, esse homem não é livre, ele é simplesmente um fantoche. E essa discussão da graça, essa discussão do livre-arbítrio, não é nova. Ela vem desde a época de Agostinho, quando ele lida com um homem chamado Pelágio, que acreditava basicamente no seguinte: o pecado de Adão, ele afetou apenas Adão, e não tem implicações ou não respinga sobre absolutamente ninguém além de Adão. E cada ser humano tem, então, a possibilidade de por si mesmo, por não ter sido corrompido pelo pecado de Adão, responder favoravelmente à graça de Deus. Mas ele torna-se pecador depois do seu primeiro ato de pecado. E aquela teologia de Pelágio acabou influenciando negativamente boa parte da história da teologia, inclusive e principalmente a Igreja Católica. E quando surge Martinho Lutero, quando ele prega lá as suas 95 teses na capela de Wittenberg, há um início de discussão de se realmente o ser humano, se realmente o homem tem condições de por ele mesmo, pelas suas obras, pelas suas ações, por sua, entre aspas, suposta bondade, tem condições de alcançar algum mérito ou algum benefício diante de Deus. Esse não é o documento definitivo de Lutero sobre esses assuntos, mas a sua teologia ela fica bem escancarada quando, em 1518, no encontro da ordem agostiniana, a qual Lutero pertencia, na cidade de Heidelberg, Lutero então apresenta as suas 28 teses sobre a teologia da cruz. Em que consiste realmente a graça de Deus, em que consiste o Deus que cria as oportunidades, os meios, as condições para que o homem tenha condições ou a possibilidade de reagir àquilo que Deus está causando nele. Então não é da própria natureza humana, não é pela livre e espontânea vontade do homem, porque esse está caído, esse está morto. E Lutero vai dizer o seguinte: no melhor das suas obras, o homem acumula, senão pecado sobre pecado. Na melhor das suas motivações, fazendo algo que talvez ele ache benéfico, bom, correto, que seja ajudando alguém. Se ele está à parte de Cristo, se ele está à parte da graça, ele acumula sobre si pecado sobre pecado. Como é que a gente lida com a graça? Na primeira, sobre sola graça, eu falei que nós somos justificados pela graça por meio da fé. Graça como sendo a misericórdia, a bondade de Deus em nosso favor. Um poder sobrenatural que nos capacita a alguma coisa que por nós mesmos nunca seríamos capazes. E eu encerrei aquela capela dizendo: a graça que salva
é a mesma que santifica e sustenta. E é com esses dois elementos que eu quero lidar com vocês. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 a 11. E depois 1 Pedro capítulo 5, verso 10. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 a 11. Como é que essa tensão entre o que cabe a mim e o que cabe a Deus é resolvida? Como é que essa tensão entre o que é pertinente ao Senhor e o que é pertinente a mim? Onde Ele entra e onde eu entro? Eu já vou dizer que na teologia cristã, na teologia bíblica, não existe contradição. Não é uma em oposição à outra, ou oposição. Não é uma contra a outra. Na Grécia Antiga existia um conceito chamado paradoxo, que infelizmente hoje paradoxo quer dizer contradição, mas antigamente paradoxo era basicamente a existência de duas verdades, ou duas premissas, ou dois conceitos que são aparentemente contraditórias, mas na verdade coexistem em tensão. Há uma coexistência dos conceitos em tensão, não em contradição. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 9 e 11. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. O resumo da tensão, ou a resolução da tensão encontra-se aí. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo ou por mim. Eu defini graça com vocês como a manifestação sobrenatural do poder de Deus que nos capacita ou nos habilita a ser, ter e fazer o que por nós mesmos, ou para nós mesmos, nunca seríamos, teríamos ou faríamos. Toda a Escritura nos apresenta a verdade de que se não for Deus, as coisas simplesmente não acontecem. Somos incapazes de qualquer percepção correta da palavra de Deus, da teologia cristã, do Evangelho da Graça. Não é por nós mesmos. Nós entendemos a palavra de Deus não simplesmente porque somos capazes de gramaticalmente entender uma frase escrita na palavra de Deus. As pessoas entendem o Evangelho que pregamos a ela não porque há uma lógica na nossa argumentação, há uma coerência nas frases que nós montamos para explicar o Evangelho. Não. As pessoas entendem por causa da graça que vem ao encontro delas. É aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 2, nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, isso não é natural a nós. Durante a história da teologia, esse foi um dos pontos de tensão, ali na virada do século XVI para XVII, entre os discípulos de Calvino e os discípulos de Armínio. Se existe ou não uma chamada graça preveniente ou graça prevalecente. Uma graça que absolutamente todos os seres humanos têm, independente do se eles serão salvos ou não. Eles têm ou não esta graça? Na teologia de Armínio, dos seus discípulos, sim, eles têm essa graça. Independente da resposta que darão ou não. Daí vem a crítica de se esse ser humano está realmente morto ou ele está só doente. Porque se ele já tem algo antes da sua salvação, antes da sua regeneração, algo bom dado pelo próprio Deus, decorre o fato de que ele não está, como Paulo vai dizer em Efésios 2, morto nos seus delitos e pecados. Então, essa questão, ela sempre foi uma tensão desde lá o século IV, quando Agostinho e Pelágio surgem. Mas olha que interessante que Paulo fala: eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Isso daqui nos arremete para antes da conversão de Paulo. Se você se lembrar de Atos capítulo 7,
com a perseguição e a morte de Estevão, logo que começa o capítulo 8 de Atos, Lucas nos diz que um jovem chamado Saulo estava contemplando e se satisfazendo, esse é o termo que Lucas usa, ele se satisfazia, ele se comprazia na agonia de Estevão. Se você vai lá para Gálatas capítulo 1, você verá a ferocidade também de Paulo, ao ponto de as igrejas terem medo do Paulo convertido, porque será que não é uma estratégia para ele prender a igreja? É aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que daqui por diante a ninguém mais temos sob a visão humana, ou segundo a carne, porque se antes víamos a Cristo segundo a carne, agora não mais. Por quê? Porque antes da sua conversão, antes da sua salvação, ele era esse indivíduo aqui, perseguidor da igreja, incapaz de olhar para Cristo, olhar para a palavra de Deus, olhar para os desígnios de Deus, tal qual Deus desejava que ele olhasse. Mas quando ele foi salvo, quando ele foi redimido, a graça de Deus o tornou em quem ele era. Não apenas o salvando, senão também o santificando e o sustentando. E essa graça que me foi concedida não se tornou vã. Você deve se lembrar que em 1 Coríntios 15, essa palavrinha vã ou vazia ou inútil é fundamental para a compreensão dos elementos centrais de toda a teologia cristã. 1 Coríntios 15 lida com a graça de Deus. 1 Coríntios 15 lida com o Evangelho de Cristo, lida com a ressurreição, a expectativa futura, bem como a nossa utilidade presente. Em todos esses elementos, a palavra vã ou vazio é usada. Para dizer que a parte de Deus, ou sem a graça de Deus, absolutamente todas as coisas das nossas vidas são inúteis. Mas é a graça justamente que nos atribui utilidade, significado passado, presente e futuro. E Paulo entende que é justamente essa graça que o tornou quem ele era, que o possibilitou fazer o que ele fazia. E acredite, na medida em que vocês se desenvolverem cada vez mais na teologia, nas suas habilidades ministeriais, vocês se sentirão muito mais confortáveis a confiarem nestas capacidades adquiridas. E não haja com falsa humildade, por favor, porque ela é tão pecado quanto a pior das arrogâncias. Tendo feito algo bom, correto, benéfico, não use desculpa, não, vê lá, não foi nada, quando alguém vem te elogiar. Não é bem assim não. Peraí, você está estudando, você está se capacitando, você está se preparando, e você fez algo bom. Você não vai reconhecer que aquilo foi bom? É pecado isso? De forma alguma. Talvez já tenha mencionado isso aqui. Tinha um colega que, eventualmente, quando eu pregava, e ele chegava para me agradecer pela pregação, e ele dizia, olha, eu sei que o diabo já te disse isso, mas foi muito bom. Numa das vezes eu respondi, olha, eu não tenho conversado muito com ele, não sei qual é o teu contato com ele, mas... Gente, você se dedica, você estuda, você é fiel ao texto, você se preocupa em como corretamente ensinar. Vai ser bom, vai ser bom. Quanto mais velho você vai ficando, menos preocupado você está com a sua performance. Porque você já entendeu que na equação do ministério, a graça não é o resultado, a graça é a equação toda. Que não é a sua performance que atribui valor ao resultado. Porque não fosse a graça, você não estaria salvo. Não fosse a graça, você não entenderia a palavra. Não fosse a graça, você não teria o Espírito. Não fosse a graça, você não teria absolutamente nada a dizer para as pessoas que te escutam. Não fosse a graça, tá, mas onde é que eu entro nisso tudo? É você que estuda, é você que fala, é você que se prepara, é você que interage com pessoas. É isso que Paulo dizendo. A graça que ele me concedeu não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. As suas habilidades devem servir aos propósitos da graça. Isso quer dizer só a graça. Não só a graça que salva,
mas a que santifica e também sustenta, te tornando em quem Deus quer que você seja. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, para mim, um dos versos mais bonitos também de toda a Escritura, um dos meus favoritos em termos da aplicação do sentido teológico da graça. O contexto aqui você deve se lembrar, é Pedro falando aos presbíteros, aos pastores da igreja, e lá no verso 5 ele fala: rogo igualmente aos jovens, sejam submissos aos presbíteros. A palavra aqui talvez a sua versão traga velhos, ou mais velhos, é na verdade presbíteros, que um dos significados é mais velhos, e eu não vejo razão exegética ou textual absolutamente nenhuma para ser traduzida por velhos e não por presbíteros. Não há razão. No seu verso 5 você deve ler: jovens, sejam submissos aos presbíteros, a liderança da sua igreja. Porque provavelmente aquilo que às vezes a gente enfrenta hoje, sabe aquela tensão na igreja? Dos mais jovens em relação à liderança da igreja? Aquela mentalidade meio revolucionária do querer fazer do seu jeito? Isso é antigo, isso acontece desde lá de trás. Isso provavelmente estava levando a igreja a dificuldades, a problemas entre eles, ao ponto de isso ser um elemento fundamental para a intervenção ou a atuação de Satanás na igreja. Interessante como Satanás age na igreja. Normalmente são por brechas deixadas. 2 Coríntios capítulo 2, Paulo vai dizer que nós damos vantagem a Satanás na medida em que nós não nos perdoamos uns aos outros. E aqui no contexto, para mim, nós damos brechas a Satanás quando não nos submetemos adequadamente ou corretamente à liderança instituída na igreja. Esse é o contexto. Por isso, então, ele vai dizer no verso 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A Pedro deve estar aí no ano 64, 65, não muito mais do que isso. Perseguições ao cristianismo já ocorriam. Talvez ele, não há exatamente a data, não sabemos exatamente a data de escrita, mas se foi um pouquinho depois de junho de 64, Nero já havia incendiado Roma e colocado a culpa nos cristãos. Então esses cristãos já eram perseguidos por causa da sua fé. Eles já estavam padecendo por causa da sua fidelidade ao Senhor. E muito provavelmente alguns estavam pensando em abandonar, pensando em abrir mão dessa fé por causa das perseguições. E uma das formas de perseguições era o oferecer cristãos como alimento de animais. Por isso a figura aqui do leão. Porque muito provavelmente aqueles cristãos já tinham contemplado situações ou ouvido falar de irmãos deles na fé que foram devorados por leões em arenas públicas. E Pedro vai dizer: é assim que o diabo anda em torno daqueles que não são sóbrios e não são vigilantes. Muito bem, onde entra o verso 10? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fortalecer. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deixa eu sugerir uma outra questão de tradução aqui. Os dois versos anteriores, 8 e 9, Pedro fala sobre o diabo. O que o diabo faz, o que o diabo intenta, o que ele deseja produzir nos cristãos. E talvez isso aterrorizaria um pouco mais aqueles crentes, porque eles já têm o Estado contra si, eles já têm animais contra si, e agora vem Pedro e diz que o diabo quer devorá-los. Peraí, o que mais falta contra nós? O que mais falta? Sabe um daqueles dias que parece que tudo dá errado? E até o menor dos atos do seu pão no café da manhã caindo com a manteiga para baixo
se torna um motivo de ira. Então, assim, o que mais? O que eu fiz para merecer? Talvez aqueles cristãos estivessem pensando nisso. É o governo, é o leão e agora o diabo. O que mais? O que falta? O PT só, provavelmente. Mas eles deixaram para a nossa geração. Aí entra o verso 10. Gramaticalmente, deveríamos ler da seguinte forma. É uma pequenina mudança com uma teologia bem diferente. Mas o Deus de toda graça. Eu sugiro aí que você, ao invés de ora o Deus de toda graça, leia mas o Deus de toda graça. Porque Pedro está fazendo um contraste profundo entre tudo aquilo que é presente em nossas vidas para nos destruir. Isso aqui é o resumo de uma carta, não é só o encerramento de um parágrafo. Tudo isso, essa perseguição, o sofrer pelo bem, o governo contra, isso tudo é o contexto. Servos sendo abusados por seus senhores, provavelmente jovens sendo expulsos de suas casas por causa da conversão. Ainda não havia confisco de bens, mas tudo isso, um pouco desse restante, já estava acontecendo. Mas o Deus de toda graça é aquele conforto, é aquele consolo que, a despeito de todas as coisas à volta de vocês estarem contra vocês, o Deus de toda graça, em quem Cristo vos chamou à sua eterna glória. O conceito de chamado aí em 1 Pedro é fundamental. Desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele cita esse conceito do chamado, que nada mais é do que a nossa pertinência em Jesus. Deus nos resgata do mundo e da morte e nos enraiza, nos radica em Jesus. Ou seja, ainda que todo um mundo à volta de vocês caia, vocês estão em Cristo. Ele vos chamou para estar em Cristo. E aí ele fala da eterna glória. Se você voltar lá no capítulo 1, Pedro dirá: ainda que vocês tenham que padecer por breve tempo, Deus nos regenerou para uma viva esperança futura. Então Pedro quer criar ou cultivar aquela esperança que, a despeito de todo o caos à sua volta, o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, aperfeiçoará, firmará, fortificará e fundamentará. 4 verbos muito legais. Aperfeiçoar quer dizer colocar no seu estado perfeito de funcionamento. Igual quando você tem um equipamento quebrado, você leva para consertar e o equipamento volta a funcionar. Essa é a ideia. Porque provavelmente algumas coisas ali naqueles cristãos estavam desgastando a tal ponto de eles não estarem funcionando direitinho na sua fé. Estavam vacilando, provavelmente abrindo mão de coisas extremamente importantes no relacionamento dele com Deus. Firmar, a ideia é de fortalecer a tal ponto de você ter condições de resistir a adversidades. Te dar condições de enfrentar todo esse caos à sua volta sem desanimar ou resistir. Fortificar dá a ideia de algo interno. Essa é a diferença do firmar e fortificar. O firmar é te enraizar para resistir o externo. O fortificar é internamente, algo que talvez as pessoas não vejam. É o Deus que atua em nós e nos prepara para aquilo que Ele próprio tem para nós. Não é simplesmente relação de causa e efeito. Estudou, portanto, ensinará bem. Se capacitou por você mesmo, então o resultado será bom. Não, é o Deus que age em nós para atuar, então, através de nós. Charles Swindoll diz: Deus está muito mais interessado numa obra em nós do que primeiramente através de nós. Essa é a ideia do fortificar. Ele trabalha lá dentro para que tenhamos condições de nos apresentar lá fora. E por fim, fundamentar. Fundamentar no sentido de
dizer a quem você pertence. A que terreno você está atrelado? Ou sobre o que você foi construído? No caso, Cristo Jesus. Isso quer dizer só a graça. Que o resultado da nossa vida, lá na frente, é obra da graça. E os nossos esforços aqui no presente são também obra da graça. Porque quando olhamos lá para trás, no momento em que nos encontramos com a cruz, também foi obra da graça. O desafio para nós hoje é que você encontre formas diversas, distintas, seja como for, de um post no seu Facebook a uma oração, de uma conversa com alguém ou algo que você vai escrever só para você, que você louve a graça de Deus, que te capacitou ou permitiu ser, ter e fazer quem por você mesmo nunca seria, teria ou faria. Pense como louvar a graça de Deus no dia de hoje. Vamos orar e assim encerramos. Deus, muito obrigado pela salvação de Jesus. Obrigado por tão grande graça que veio ao nosso encontro quando sequer estávamos conscientes do Senhor ou da nossa morte. Obrigado porque o Senhor nos capacita em Cristo agora a um viver segundo o teu querer. A uma vida santa que seja compatível com a nossa nova realidade, a nossa nova natureza. Obrigado por essa graça que nos capacita a uma vida e a um ministério frutífero diante do Senhor e diante de pessoas. Deus, livre-nos da arrogância, livre-nos da soberba, de achar que aquilo que fazemos é simplesmente resultado dos nossos esforços. Mas que aprendamos a engrandecer e louvar ao Deus de toda a graça, que a despeito de todas as circunstâncias externas, nos chamou à eterna glória de seu Filho e tem nos fortalecido, fundamentado, fortificado e aperfeiçoado em Jesus. Pois é em nome dele que nós oramos.